Olá, amigos! Mais um momento de reflexão aqui na casa de Frei Anselmo, né? Então, nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos e estamos estudando o capítulo Mediunidade e Dever. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos pedir uma proteção no plano espiritual aos nossos benfeitores para que estejam conosco? Vamos juntos, então? Queridos amigos da espiritualidade maior que nos conduz, que nos orienta. Amigos da casa de Frei Anselmo, estejam conosco no estudo deste dia, para que possamos tirar o melhor proveito da orientação que nos traz Emmanuel neste livro maravilhoso que fala sobre a mediunidade. Contamos com a vossa presença, nos inspirando, nos intuindo. Permaneçam conosco e pedimos autorização para iniciarmos o nosso estudo. Graças a Deus. Então, o estudo de hoje é mediunidade e dever. Emmanuel se baseou numa questão do Livro dos Espíritos, na questão exatamente 799. A questão é essa, quer ver? De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso geral? Olha a resposta que os benfeitores espirituais deram para Kardec a esta interrogação. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? A resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Quando os benfeitores espirituais nos falam dessa solidariedade a nos unir como irmãos, ele fala não só da questão horizontalizada que nós temos, mas de uma visão maior. Essa solidariedade que ele está falando aqui é do mundo material com o mundo espiritual. Porque toda a mensagem de Jesus, na verdade, toda a história, todo o fundamento do cristianismo é em relação a esse mostrar a existência da vida espiritual. E nesse ponto que Emmanuel nos traz hoje, nos chama a atenção do questionamento que Kardec também fez à espiritualidade, querendo saber como é que o Espiritismo pode ajudar. Ele pode ajudar de todas as maneiras. Uma dessas é trazendo um esclarecimento e dizendo para a gente assim: olha, existe aí um mundo invisível que a nossa vista aqui não tem a acuidade necessária para perceber. Todos os que nos envolvem, todos que estão ao nosso lado, todos os seres visíveis e invisíveis, encarnados e desencarnados. E um dos pontos mais interessantes, um dos fundamentos do Espiritismo
é a questão da mediunidade. Essa faculdade que permite a comunicação entre os dois mundos, o visível e o invisível, levantando o véu que encobria essa realidade, trazendo as revelações do mundo espiritual que nos permite perceber as verdades, mas quem traz essas verdades? Os próprios espíritos, considerando aqui espíritos aqueles desencarnados, né? Porque todos nós somos espíritos, né? Então, mas aqui quando eu falo, quem está trazendo essas revelações do mundo invisível são os espíritos, considerando-os os desencarnados. Então, essa questão é muito interessante que a gente estude, que a gente perceba, né? E Emmanuel, ele vai mais fundo, ele vai dizendo que é necessário a nossa aplicação. Se está tudo aí invisível, por que, que não pode ser passado para a gente, não é? Porque nós não, não podemos ou não devemos pedir aos espíritos, aos desencarnados, os nossos irmãos invisíveis, que nos deem tudo de mão beijada, tudo de maneira mastigadinha. Porque nós temos uma condição de nos usar do nosso raciocínio, da nossa inteligência, do nosso bom senso, da lógica e da razão. Por isso, o Espiritismo é uma doutrina da fé raciocinada, né? Então, nós usamos a razão, nós usamos a lógica e examinamos, questionamos, investigamos. E é por isso que os espíritos não nos dão tudo de mão beijada, porque através das nossas próprias conclusões em relação àquilo que os benfeitores espirituais nos trazem do plano imaterial, nós tiramos as nossas conclusões. Que foi o que Kardec fez lá no começo. Ele começou estudando, verificando, testando aqui, testando ali. E o mais bonito de tudo é que quando nós estávamos prontos para perceber parte desta realidade maior, os benfeitores espirituais transmitiam a mesma mensagem em todos os pontos do universo, ao mesmo tempo. E nós podemos passar pelo crivo da razão e entender o que é que eles estavam falando. E chegamos à conclusão de que se existe uma resposta inteligente, existe uma causa inteligente que nos fornece essa resposta. Foram as perguntas que Kardec fez, foi o estudo que ele fez. Mas foi importante que ele se dedicasse, que ele se disciplinasse, sistematizasse as ideias para poder entender do que é que aqueles seres desencarnados estavam trazendo para a nossa realidade. E porque já tínhamos um certo nível de entendimento e de inteligência para poder chegar às conclusões que Kardec trouxe na codificação. E muitas coisas ainda não nos foram reveladas, porque nós não temos ainda adiantamento nem intelectual e nem moral para receber todas as informações que os espíritos benfeitores da humanidade têm para nos passar. E Emmanuel, ele faz algumas observações dizendo que grande atenção deverá ter o médium, a quem se pede que o dever retamente cumprido será a bússola que mostra o rumo certo. Então, aquele nosso dever, né? O nosso compromisso com a espiritualidade maior de prestar atenção em suas revelações
Ele é que vai nos dar o caminho. Jesus veio e exemplificou durante toda a sua trajetória aqui no planeta Terra o que nós devíamos fazer. Exemplificou tudo. Se a gente for procurar, tudo está exemplificado através da vivência do Mestre Jesus. Mas nós, com o passar do tempo, vamos nos fazendo, alegando esquecimento, né? Vamos fazendo ouvidos moucos às lições do Mestre Jesus. Então, o Espiritismo vem para nos lembrar. E dentro da codificação, estudando, nós somos lembrados e chamados a atenção a todo instante. Emmanuel, embora seja um professor muito sério, muito severo, muito rígido, ele traz aqui as mensagens falando assim, olha, observa isso, observa aquilo. Então vamos ver uma observação. Aos médiuns, permitido será a contemplação de surpreendentes painéis no plano espiritual. Mas isso de nada adiantará se não observar honestidade em suas atividades, o que redundará em perseguições de inteligências que vagam nas trevas. Essas inteligências que ele está falando aqui são os espíritos desencarnados, que assim como no plano material nós temos seres que vivem a plena luz, nós temos outros encarnados que vivem em plenas trevas, né? E então, olha, que redundará em perseguição de inteligência que vagam nas trevas, tornando-se pasto de vampirismo. O vampirismo, como se diz aqui, é aquela questão daqueles elementos. Ele está falando dos desencarnados, mas nós temos muitos encarnados que se aproveitam dos outros que aqui nesse planeta Terra, sugando tudo que eles têm, até retirar a última gota de sangue. Por isso que a gente fala assim, olha, isso é um vampirismo. Vampirismo é no sentido de dizer assim, que a pessoa esgota as energias da outra. Tem pessoas que são assim, você chega perto delas, você já se sente assim meio mal, meio desequilibrado, né? Você não encontrou pessoa assim? Existem, viu? E uma delas, eu falo para vocês, é aquelas que lamentam, que se queixam. A gente chega e fala assim, ai, tô com uma dor de cabeça. Ih, você tá com uma dor de cabeça? Ah, mas eu tô aqui, ó, com uma enxaqueca, que eu não durmo, que eu tenho insônia, que eu passo mal. Você não encontrou nunca alguém assim? São pessoas que precisam de um tratamento espiritual, mas também do plano físico, juntando as duas terapias, a terapia do plano físico e a terapia espiritual. É o que nós precisamos aconselhar para essas pessoas, porque ela, quando se aproxima de nós, aquela energia boa que nós temos, ela esgota, ela puxa para ela. E é isso que a gente chama de vampirismo dentro da doutrina espírita. Não é aquele ser criado lá que vem, não. Mas é essas pessoas que sugam a sua energia, que te exaurem, que te cansam e que deixam arrasado depois que passam por nós. Nós precisamos aprender a evitar isso e a evitar sermos nós aqueles que sugam as energias dos outros. Isso é importante que a gente tenha em mente. Como fazer isso? Aprendendo e estudando a doutrina deixada pelo Mestre Jesus. Então, os médiuns têm que tomar muito mais cuidado, porque eles são mais sensíveis. Ainda falando dos médiuns, sobre a mediunidade. Alguns médiuns ouvirão revelações ocultas ao senso comum. Eles percebem, os outros não percebem. Todavia, se não estiver de acordo com a consciência laboriosa e tranquila, poderá enveredar por caminhos tortuosos e aviltantes.
Então, o médium, ele, cada um tem as suas especialidades, suas características, né? Mas alguns têm essa capacidade de ouvir é, revelações que os outros não ouvem. E ele pode se aproveitar disso se ele não tiver uma consciência já trabalhada, estudada, já direcionada para o bem. Porque a mediunidade, falando de uma maneira geral, ela não existe só dentro da casa espírita, bem sabemos. Essa mediunidade é exercida aí em todos os cantos, em todas as esquinas da cidade. E nem todos têm o mesmo reto caminhar. Nem todos se utilizam das orientações que dentro da casa espírita são passadas, mas se utilizam deste dom, desta faculdade para proveito próprio. E aí, sabe que estão enveredando por trevas, por rotas muito tortuosas. E Emmanuel diz, aviltantes. Olha que interessante, né? Alguns médiuns serão inspirados por espíritos nobres das esferas celestiais, que lhes ditarão discursos admiráveis, recheados de palavras construtivas. Mas tem sempre o mais no meio do caminho, né? Se não estiverem atentos à reta conduta e ao entendimento, muito em breve serão atormentados por terrível obsessão. Emmanuel nos dizendo isso. E muitas vezes nós nos assustamos com o noticiário, porque médiums com potencial elevadíssimo, que foram assistidos por espíritos nobres, nobilíssimos. Mas por quê? Não mantém uma conduta e um entendimento correto, da moral principalmente, caem em esparrelas das quais não conseguem se sobreviver, não conseguem sair. Então ele fala, atormentados por terrível obsessão. E esses nossos companheiros merecem toda a nossa consideração, porque são irmãos nossos, iguaizinhos a nós, que tinham um compromisso com a espiritualidade maior, excelente. E até tiveram provas de que poderiam fazer essa caminhada de luz. Mas por determinados momentos, por um descuido às vezes, por uma negligência pequena, sucumbem à terrível obsessão. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Os médiuns psicógrafos psicografarão páginas luminosas que traduzem a fé e a ciência. Mas se o seu trabalho, seus braços não atentam para os trabalhos caridosos, muito facilmente eles se transformarão em escribas da vaidade e da insensatez. Quantos de nós não buscamos a casa espírita, as cartas consoladoras, para nos orientar? E quando vamos a casas sérias, nós as recebemos. Mas quando também vamos a casas que não são tão sérias, também as recebemos. Mas que satisfarão o quê? Ao nosso ego.
a nossa vaidade, a nossa insensatez, a nossa cupidez, aos nossos sentimentos mais inferiores. Quantos não vão assim, né? E quantos não passam uma mensagem que às vezes é vazia, não tem sentido. E se nós formos observadores atentos, perceberemos de imediato que aquela mensagem não é uma mensagem séria. Muitos conseguem obter dos amigos espirituais notícias do mundo invisível. Todavia, não se concentram nos estudos que facultam o discernimento e, em breve tempo, mergulharão no nevoeiro da ignorância. Muitos de nós médiuns, falo nós porque todos somos médiuns em maior ou menor grau, temos essa percepção, mas aí porque já tem essa predisposição nata, né? Ai, mas para que eu preciso estudar? Eu não preciso estudar. Imagina, há quanto tempo que eu já faço essa transmissão de ideias do plano espiritual para o plano físico. Todos nós precisamos estudar, para termos ali a certeza do trabalho sendo bem feito e para não cairmos em esparrelas. Então, por mais que a gente diga não há necessidade de estudo, a doutrina nos diz estudar sempre para nos aprimorarmos, para nos disciplinarmos, para aprender e ter um entendimento mais claro daquilo que a doutrina nos traz de bom, de esclarecedor, de consolo, de conforto em muitas situações. Muitos de nós já percebemos a faculdade que se exacerba, aflora, e, no entanto, nos fazemos cegos às evidências da mediunidade redentora, esquecendo-nos dos compromissos assumidos antes mesmo de nos reencarnarmos. Quando nós reencarnamos, nós já temos um compromisso com a espiritualidade. Uns têm essa mediunidade mais ativa, dinâmica, outros têm uma mediunidade mais passiva, né? E todos nós percebemos, de um grau ou de outro a gente percebe. Puxa, aconteceu tal coisa, eu ia para lá, mas eu não fui. Evitou um assalto. Eu ia tomar aquele ônibus. Quantas vezes a gente não tem essas notícias, né? Eu ia tomar aquele voo, não fui. Fiquei aqui, não fui. O que acontece? Né? Todos vocês têm essas notícias, essas mensagens, e podem perceber que isso é a intuição. A intuição é a parte da mediunidade nossa, né? É uma mediunidade. Então, esquecemos de que a mediunidade encerrada em nossas vidas são telas em que os mensageiros espirituais possam criar obras-primas de caridade e educação. Sejamos, pois, instrumentos úteis e possamos trazer aos nossos companheiros de jornada a luz da esperança e do amor celestial. Que não permaneçamos nas comodidades da indisciplina que favorecem a ignorância. Então, essas palavras finais são de Emmanuel lá no livro, mas ele termina de uma forma muito severa, que eu gostaria que vocês lessem para ver a advertência que ele nos faz nesse texto chamado Mediunidade e Dever. E todos nós temos que estar atentos a esses detalhes em todas as condições das nossas vidas. E o espírito Leocádio José Correia, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz,
Lá na Sociedade Brasileira dos Estudos Espíritas, em Curitiba, no Paraná, escreveu o seguinte: os médiuns espíritas têm o dever, a responsabilidade de onde estiverem, apresentarem-se sempre com coragem. No emprego, nas ruas, no trabalho, nos acontecimentos, na vida, é preciso coragem. Cada um dos irmãos, na sua dimensão própria e pessoal, deve estar munido e assentado numa ordem de coragem. E eu trouxe essa mensagem do Leocádio para que nós estejamos imbuídos, fortalecidos de coragem no nosso dia a dia, de coragem para assumirmos esses compromissos da mediunidade e do dever moral de nos aprimorarmos cada vez mais, de buscarmos evolução moral. Mas os espíritos nos explicam também que o desenvolvimento moral, ele vem em seguida ao desenvolvimento intelectual. Por isso, a doutrina espírita nos aconselha o estudo contínuo para que nos fortaleçamos intelectualmente, fornecendo a base para o acréscimo do desenvolvimento moral. Espero ter ajudado na reflexão sobre esse texto trazido por Emmanuel. Leiam. Cada um de vocês tem experiências próprias e vão exarar desse texto as conclusões pessoais. Façam isso. Leiam o texto novamente. Se não encontrar o livro, pega na internet que tem lá. Tranquilo, gratuito. Tá bom? Muito obrigada pela sua paciência, por estar nos ouvindo. E no encerramento de hoje, vamos pedir paz para o Brasil, paz para o mundo. E que a paz do Mestre Jesus se faça em sua vida, se faça em seu lar, hoje e sempre. Graças a Deus. Fique na paz. Até a próxima!